Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Estou aqui com vocês, né, para a gente fazer o que nós fazemos todos os dias e todas as noites, não é mesmo? Então, hoje eu vou falar a, sobre o capítulo 18, sobre o, o reino dos céus, né? Vou falar sobre o reino dos céus. E aqui estou com a Bíblia já na mão. Espero que você esteja com a sua aí, né? Esteja com a sua. Capítulo 18 do livro do segundo Evangelho de Mateus. Tá pronto? Você já está pronta aí para receber a palavra amiga que eu venho trazer aqui sempre para vocês? Que o que eu trago aqui nada mais é do que uma palavra amiga, né? Precisamos estar sempre transbordando de palavras amigas para pessoas, para ajudar as pessoas, não é mesmo? A palavra amiga é que nos dá esperança, né? E a gente, com isso, nós vamos obtendo vitórias, porque Deus vai nos ajudando, vai nos fortalecendo, porque a verdade está em Deus, né? A verdade vem dele e somente dele, né? O Espírito Santo, que tem a finalidade de nos prestar esse favor, de nos ajudar, tá certo? Então vamos ficar aqui firme junto comigo na palavra do Senhor. Hoje eu estou aqui com um salmozinho, um salmo de número 91, que está aqui, ó, nas minhas mãos, o salmo de número 91, mas eu tenho ele aqui, nós temos, né, na nossa Bíblia. Mas hoje eu vou iniciar lendo esse salmo de proteção para as nossas famílias. Vamos pedir proteção pelas nossas famílias, porque no nome do Senhor Jesus, né, o nome de Jesus tem poder para todas as nossas defesas e principalmente para defender as nossas famílias, não é mesmo? Nós oramos para nós, mas nós também queremos que os nossos familiares venham ser protegidos e guardados pelo poder do Divino Espírito Santo. Então, eu vou ler o Salmo para vocês e vocês vão se conectando, né, com as pessoas da sua família. Coloca aquele que você vê que está com algum tipo de problema, que está precisando de ajuda. Então, coloca o nome dessa pessoa na sua mente, né? Fica com ele na mente e vai orando, pedindo ao Senhor, ouvindo esse salmo que é de grande importância, tá bom? Aqui, nesse salmo, nós vamos agradecer ao Senhor pelo muito que ele tem feito, né? E vamos continuar orando, né? Deixa eu abrir aqui na Bíblia, né? O Salmo de número 91. Sabe por que que eu vou abrir, gente? Vou dizer para vocês. Porque aqui, o Salmo aqui, ele não está todo completo. Ali não está completo. E aqui na Bíblia, eu venho com ele completinho para vocês. E hoje eu quero orar esse salmo para iniciar a nossa live, tá bom? Então preste atenção, porque a nossa segurança vem de Deus, tá certo? E esse salmo é um salmo que nos protege de todas as amarras, proteção familiar também, né? Diz assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos.
Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com o pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dele o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com loucuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Tão bom orar um salmo para o Senhor, né? Muito bom a gente iniciar nosso estudo aqui, pedindo a proteção divina para os nossos familiares, para as nossas vidas, porque o Senhor é conosco, está sempre presente para nos fortalecer, tá certo? Eu vou ler então o versículo de número 18. Prestem atenção, fiquem atentos, tá bom? Ao estudo, para que a gente venha ganhar mais conhecimento, tá certo? Então diz assim, ó, no versículo de número 1, diz assim: naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus dizendo: quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizestes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde, como este menino, esse é maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como esse, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fará que se lhe pendurassem ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que venha escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e tira-o para longe de ti. Melhor ter entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés e seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo dois olhos. Sereis lançado no fogo do inferno. Então vamos entender aqui o que está falando aqui neste capítulo, né? Vamos entender aqui, eu tenho a explicação que está aqui na Bíblia, tá? Não vou falar nada que não seja aqui. Então, aqui no versículo de número 3, Jesus disse que em verdade vos digo, se não vos converteis, se não vos fizeste como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então veja bem, a conversão é uma mudança. Ai, o nariz está coçando. A conversão é uma mudança que abrange todo o nosso ser, né? É uma atitude da própria pessoa. Ao ouvir a palavra de Deus, ela se arrepende dos seus pecados e da sua vida errada. Além disso, decide mudar o seu comportamento e passa a andar em obediência à vontade divina. Desculpa, eu estou metendo a mão no nariz, tá coçando. A vontade divina. Jesus deu o exemplo dos meninos para deixar claro o tipo de conversão que Deus tem procurado. Uma criança não traz a falsidade. Ela não traz a falsidade no coração, pois suas atitudes são boas e puras. É nesse aspecto que temos de ser como meninos. Você entendeu aqui a explicação? Então, Deus quer que nós tenhamos corações puros, limpos, né? E também ele fala sobre os escândalos.
Escândalos causados são escândalos que causam maus, né? São maus exemplos, é um novo para uma pessoa que venha se converter, né? Que vem estar conhecendo a palavra de Deus e aí vem um outro cristão e começa a escandalizar quanto à palavra, né? Segundo a palavra do nosso Senhor. Então, seria melhor que o causador que causa o escândalo fosse lançado ao fundo do mar com uma grande pedra de moinho, que pesa cerca de 1 tonelada, estou lendo aqui, e ela pendurada no pescoço. Há muitas pessoas causando escândalos no meio cristão e por isso tem sido de pedra de pescoço para os outros e sido motivo de vergonha para o evangelho. Você está entendendo isso? Os escândalos se tornam mais devastadores por quando vêm de uma pessoa que exerce alguma função de destaque na obra de Deus, pois é vista como alguém respeitável e temente ao Todo-Poderoso. Imagina, né? Logo vem o pensamento da Flor de Lis, né? Da pastora. Olha como é que foi terrível aquele escândalo, que coisa horrível, né? Assim, quando é acompanhada cometendo algum erro, os que são fracos na fé se escandalizam. Quando Jesus disse, ai daquele homem por quem o escândalo vem, quis demonstrar que algo muito cruel está reservado para ele, para aquele ser. Viu aí, né? Viu aí o que aconteceu aí com os escândalos que houve aí e outros escândalos que a gente vê, tá certo? Então, preste atenção aqui no que eu vou dizer para vocês. Precisamos entender claramente isso. Por quê? Aqui está falando muito claramente, mas eu vou falar algumas coisas que está aqui nas minhas palavras, né? Bom, a concordância que nós temos que ter também é concordância em perdão, né? Precisamos perdoar as pessoas e para que a gente também seja perdoado pelas nossas falhas, né? Porque nós somos servos, né? E precisamos perdoar as pessoas. Muitas das vezes, pessoas têm um desejo de ter poder, de querer ser, né? Querer ser grandioso ou fazer sucesso, ser uma estrela, vamos dizer assim. Então, com muitos de nós, não é diferente, não, porque naquela época já acontecia isso, né? Já acontecia isso, né? Alguns séculos aí atrás já acontecia isso, e com muitos de nós não é diferente, não. Naquela época, os discípulos até queriam ser diferentes, né? Eles queriam saber o que eles precisavam fazer para ser maior no reino, para se aparecer mais no reino de Deus, né? Está aqui escrito aqui no capítulo 18, no versículo 16, versículo 1 e 6. No versículo 1 diz: naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus dizendo, quem é maior no reino dos céus? Aí vem falando até no 6, mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fará que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha. Ali no caso é a pedra que eu não estava entendendo, agora entendi. Então a concordância do perdão sobre, aqui no caso que falou sobre o rei, que foi dado a um dos seus servos lá, que falava de uma dívida, né? Aqui no caso foi falar de uma dívida impagável.
Então, nem mesmo a venda de todos os seus bens, né, na época, foi suficiente para que ele quitasse a dívida, o servo. Então, quando o rei ouviu a humilhação, e quando ele viu a humilhação daquele servo, então o rei perdoou. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que, conforme eu estava falando, os discípulos naquela época, eles queriam, né, eles queriam ser o que eles perguntaram, o que eles poderiam fazer para ser maior no reino de Deus. Você vê aqui que ele pergunta assim, e Jesus, naquela mesma hora chegada, foram os discípulos a Jesus dizendo, quem é maior no reino dos céus? Então eles perguntaram, né? Está aqui escrito. E Jesus então respondeu que precisavam converter-se, que eles precisavam se converter com toda a ingenuidade, que eles precisavam tornar-se como crianças, né? Que vem falando ali, que tem que ter corações puros. Então Deus faz com que a gente venha se advertir. Ele está praticamente aqui nos advertindo, Deus está nos advertindo quanto a isso, você entende? Qualquer pessoa que deseja, como é que eu vou dizer? Deseja ter a misericórdia de Deus, ela precisa receber o perdão de Deus. É preciso que Deus a perdoe, né? Então, essa pessoa, ela tem oportunidade para fazer isso, para se humilhar, né? Diante de Deus. Assim como esse servo, né? Que conta na história, que se humilhou para o rei, e o rei o perdoou, assim nós como servos, como cristãos, devemos também perdoar. Então, se humilhar para Jesus, para que Jesus nos perdoe, mas nós também devemos perdoar. Deixa eu explicar melhor isso aqui. Deus, ele faz advertências severas, né, sobre todos os cuidados que nós devemos ter, né, como pessoas, né, para que a gente não venha cometer pecados. Você está entendendo? Então ele está fazendo uma advertência aqui, uma advertência para a gente também. Então ele faz uma advertência perversa, bem perversa não, bem severa, né, quanto a isso. Então nós devemos evitar a todo custo cometer pecados, você entende? Nós devemos evitar cometer pecados, né? A todo custo nós devemos evitar isso, porque quando nós evitamos isso vai evitar que a gente venha sofrer, né? Para que a gente venha viver uma vida tranquila. Por quê? Quando nós evitamos a todo custo o pecado, nós então não podemos perder quando... meu Deus, eu me perdi aqui um pouquinho, gente, me perdoe. Se a gente evitar pecados, com certeza nós vamos evitar sofrimento, porque é melhor a gente perder alguma coisa, né, do que cometer pecados. Você está entendendo? Porque assim, Jesus, a missão de Jesus, ele tem como prioridade, ele deu prioridade, né, falar sobre a pessoa evitar, nos advertindo para que a gente evite pecados, né? Então é melhor evitar pecados do que ser pecadores perdidos, você entende? Às vezes existem muitas pessoas perdidas aí
por causa de pecado. Então, qualquer pessoa que deseja a misericórdia de Deus, ela precisa receber o perdão de Deus. Ela tem que, Deus dá essa oportunidade para a pessoa fazer isso. Então, Jesus, ele ensina quanto aos bons relacionamentos que nós devemos ter com as pessoas. Devemos evitar inimizades, você entende? Nós devemos evitar inimizades, a gente deve evitar brigas, né, intrigas, fofocas, disse-me-disse, essas coisas todas nós devemos evitar. Que tudo, nós sabemos que tudo que acontece aqui na terra com a gente, tudo que acontece, Deus vê. E muitas coisas que estão na terra estão ligadas no céu. Então, uma pessoa verdadeira, ela não se preocupa com, com assim, vamos supor, ter um cargo, né? Um cargo alto, ou de ter uma autoridade, mas ela vai se preocupar, sim, em ser uma pessoa diligente, uma pessoa que zela por fazer as coisas, por ter atividades cuidadosas, né? Por exemplo, dentro de uma igreja, você não vai se importar se você é um obreiro, se você é um pastor, se você é uma missionária, você não vai se importar com isso. Não importa a sua posição dentro da igreja, importa que você seja uma pessoa diligente, uma pessoa com que tenha agilidade, né, em cuidar, né, ser cuidadoso nas coisas da casa de Deus e também com os servos, né, para poder ajudar. Então, a pessoa diligente é aquela pessoa que se esforça para fazer acontecer as coisas que tiver que ser feita, você entende? Então, é necessário que a pessoa seja uma pessoa diligente, não uma pessoa que vai arrumar inimizade, vai arrumar intriga por causa de um cargo, por causa de um posto, né? Tem pessoas que querem dizer que eu sou autoridade, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Você entende o que eu falo? Deus, ele não está olhando para isso. Deus, ele quer ver a sua diligência, ele quer ver se você está cumprindo com as coisas que tem que ser feita dentro do que é certo, né? Daquilo que é necessário para que você não venha cometer erros, né? Como pecados, né? Evite pecados como corrupção, como qualquer outro tipo de pecado, né? Traições, né? Evite relacionamentos indecorosos, coisas que não condiz com a palavra de Deus, evite brigas, fofocas, essas coisas, você entende? Então, seja uma pessoa diligente, uma pessoa que é uma pessoa que é zelosa, que é uma pessoa que é cuidadosa, você entende? Que cuida das coisas do sagrado, né, das coisas de Deus, mas também cuida dos seus servos, ajuda, né, se esforça para fazer acontecer o melhor dentro daquilo que você está proposto a fazer, daquilo que Deus te incumbiu, né, daquilo que é o que Deus colocou como para você executar. Você entende? Então faça isso. Desculpe aí que tem hora que eu tenho me dá um branco assim e aí eu me enrolo um pouquinho para falar, mas depois eu me afirmo, né, aqui no propósito do que eu vim falar e acabo concluindo aquilo que Deus me dá para falar. Então eu às vezes vocês precisam entender que eu não sou perfeita, eu não sei tudo, muito eu estou aprendendo. E muitas das vezes
eu falo coisas aqui que depois quando eu vou ver, eu mesmo vou ver a minha live, eu falo, meu Deus, eu falei isso mesmo, né? E aí eu percebo que não sou eu, mas é que é o Senhor, nosso Deus em mim, que vai me capacitando, me ajudando, me fortalecendo, você entende? Então, que o Senhor, nosso Deus, esteja sempre presente nas nossas vidas, né? Para nos capacitar, nos orientar, nos dar direção quanto àquilo que Ele quer que a gente venha fazer, né? Quando o Senhor, nosso Deus, está presente na nossa vida, Ele nos dá graça. A graça de Deus está sempre nos ajudando. Eu hoje ia falar uma coisa lá na igreja, né? Eu sempre vou, né? Aqui perto, né? Da minha casa, eu tô indo mais perto aqui porque eu tenho uma irmã que ela não pode ficar muito tempo sozinha, então eu tô com ela aqui em casa e eu tenho que fazer as coisas, né? Assim, conforme dá para mim fazer. Mas eu ia falar sobre um assunto muito assim, que eu acho que é importante falar. Aonde Jesus está, aonde Ele está, há paz, né? Há paz. E todos nós temos os momentos, nossos momentos de provação, né? Não só provação das coisas cotidianas da nossa vida, mas a provação de fé nas nossas vidas, você entende? Então, é através das lutas, é através de dificuldades. Às vezes nós olhamos para todos os lados. Quando nós estamos em dificuldades, olhamos para todos os lados e às vezes não achamos saída. A gente não acha solução, né? Porque nós somos ser humano, né? Então, é nessa hora que nós devemos permanecer, né? Permanecendo, fazendo a diferença. Como assim? Fazendo a diferença, sem duvidar, né? Da palavra de Deus. Você entende? Nós não podemos duvidar da palavra de Deus, e porque se a gente permanecer fazendo a diferença, né, procurando ouvir a palavra, né, fazer aquilo que está dizendo quanto à palavra do Senhor, a nossa fé vai se fortalecer. Caso contrário, se as dúvidas começam a vir, ela vai gerando pensamentos negativos, né? E aí vai te trazendo desesperança. E isso vai abalando a sua fé, você entende o que eu falo? Então, o que nós temos que fazer é vigiar durante ou depois de qualquer momento difícil, de qualquer provação que a gente esteja passando. Eu sei que não é fácil, eu posso dizer isso de carteirinha para vocês, que não é fácil, mas Deus, Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso refrigério, você entende? É Ele o nosso refrigério, é Ele que nos fortalece. Então, quando você se sentir triste, quando você se sentir assim, que tá para baixo, né? Ou quando você chorar, né? Procure ler a palavra, pega a sua Bíblia, leia a palavra, botem louvores para você ouvir, que quando você faz isso, o Espírito Santo, ele vai te fortalecendo, você entende? Ele vai te fortalecendo e aí as coisas vão acontecendo, você vai se sentindo melhor e as coisas vão mudando, né? Então, para Deus não existe derrota. Deus não falha em momento algum. Ele não falha. E nenhuma arma assim forjada contra as nossas vidas vai prosperar, vai prevalecer. Não prevalece, porque o Senhor não perde. Ele não perde. Ele é mais ele é mais poderoso do que todos
os reis, né? É rei dos reis. Então, Jesus sabe que aqui nesse mundo que nós vivemos, é um lugar perigoso, né? É um lugar cheio de coisas que acontecem, cheio de ameaças. E Ele está sempre pronto a nos defender. Então, onde Jesus está, há paz. Você entende? Onde Jesus está, há paz. Era isso que que eu ia falar hoje, né? Lá na igreja, porque o pastor dá oportunidade para a gente, mas hoje não deu tempo de fazer. De a gente falar, né? Pregar um pouco da palavra de Deus. É sempre bom a gente falar para alguém, né? Então, quando Deus nos direciona a alguma coisa, nós devemos nos propor a fazer. E muitas das vezes nós passamos por provações de fé. É necessário que você se afirme na fé, mesmo que você esteja em meio a lutas, em meio a provações diárias da nossa vida, né? Porque Deus sabe que esse mundo é perigoso, que esse mundo tem muitas ameaças e para a gente estar protegido só debaixo da proteção do Altíssimo, da proteção de Deus mesmo. E é onde eu iniciei então com o Salmo, né, falando sobre o Salmo de número 91, né? Eu sempre deixo aqui guardadinha aqui nos meus cadernos, na minha Bíblia, né? Mas graças a Deus nós temos o Senhor Jesus, que é o nosso descanso, né? Que traz a nossa paz para curar as nossas feridas, curar a nossa alma e nos dar orientação, né? Orientação para guiar os nossos passos, né? Guiar as nossas vidas. Então, graças a Deus, nós temos o Senhor Jesus, Filho de Deus Pai Todo-Poderoso, para guiar as pessoas nesse mundo. Porque esse mundo não é fácil. Nele, Deus sabe que existem muitas coisas perigosas e Ele, então, nos coloca debaixo da proteção dEle, como diz no Salmo de número 91, porque fala que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Então, nós habitamos aquele que habita em Jesus e que deixa que o Senhor permaneça nele. Esse está com a proteção do alto, a proteção do céu, a proteção do Altíssimo, tá certo? Era essa palavra amiga que eu queria deixar para vocês. Então, até amanhã, se Deus quiser. Amanhã eu venho falar sobre as ovelhas desgarradas, tá bom? Que Deus abençoe grandemente e que nós possamos continuar firme no nosso estudo. Eu fico aqui com os meus papéis, eu faço canção, eu escrevo. Lá mesmo antes, eu já tinha escrito outras canções, aí eu arranco a folha, rasgo, jogo fora, vou escrevo de novo. Assim, e é assim que eu passo os meus dias, faço os meus serviços de casa, é lógico, cuido das minhas coisas, né? Não deixo nada para depois, não, tá tudo em ordem, e aí depois eu sento e me dedico os meus momentos todos na palavra do Senhor, toda é para Jesus. E canto também muitos louvores a Ele, que eu gosto muito de cantar. Eu hoje até tentei cantar, mas eu não estou muito bem da garganta. Aí estou sentindo meio ressecada, né? Estou bebendo bastante líquido. Então hoje eu louvei, mas louvei menos. Tem dia que eu fico o dia inteiro, gente, porque eu amo cantar para o Senhor. Então, gente, olha, fiquem bem, fiquem em paz e até amanhã, tá? Lembre-se que aonde Jesus habita, há paz. Tchau, até amanhã.